Trago tudo ao Senhor, quero apenas te agradar. Tu conheces meu viver e tu conheces meu pensar, sondas o meu coração. Eu volto para te adorar, és tudo para mim, eu preciso para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar, eu vivo para ti, és tudo para mim, Jesus. Rei de tudo és, ninguém pode entender do que és capaz. Oh, sim, Senhor, o que eu tenho é teu, é pouco, ó Senhor. Vivo para te adorar. Trago mais que uma canção, eu trago tudo ao Senhor, quero apenas te agradar. Tu conheces meu viver, tu conheces meu pensar, sondas o meu coração. Eu volto para te adorar, és tudo para mim, eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar, eu vivo para ti, és tudo para mim, Jesus. Eu volto para te adorar, és tudo para mim, eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar, eu vivo para ti, és tudo para mim, Jesus. Sondas o meu coração, eu vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração, eu vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração, eu vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração, eu vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, eu vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração, eu vivo para ti, Jesus. Eu volto para te adorar, és tudo para mim, eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar, eu vivo para ti, és tudo para mim, Jesus. Eu volto para te adorar, és tudo para mim, eu vivo para ti, Jesus. Perdoa,
Obrigado, Jesus, porque é mais um dia que temos a oportunidade de estar aqui, quando se calhar podíamos estar noutros lugares. Mas escolhemos-te a Ti, Senhor, escolhemos ouvir a Tua palavra, Pai, escolhemos estar na Tua presença, Senhor. E obrigado, porque ainda o podemos fazer livremente também, Senhor. Então vem, Senhor, vem. Nosso convite é para que sejas Tu o centro da nossa adoração, Pai. Fala através do Teu servo que vai pregar, Senhor. E enche-nos, Pai, para que possamos sair daqui cheios. Amém. 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 Vou pedir para se sentarem. Se quiserem ficar de pé também podem, mas já que temos cadeiras e até são confortáveis, podem sentar. Pregador de hoje, para mim é especial, é um amigo do meu coração. Para mim é o Timi, para vocês é o pastor Timóteo Reis. Ainda não é pastor, está quase. Quanto tempo é que falta? 1 ano ainda, de estágio, está a estagiar, pronto, já fez o curso todo, está a estagiar. É isso, Timi, vem cá acima. Yeah. Ele está nervoso, eu também estou, mas eu estou sempre. Sente-te em casa, já sabes, esta plateia é tua. Vamos ouvi-lo com atenção e fazer active listening. Sabe o que é active listening? É quando a pessoa está a falar, vocês dizem sim, ok, é verdade. Pronto. Fazer o active listening pentecostal, que é amém, aleluia. Está certo ou não estou a ouvir esse active listening? Vamos praticar active listening? Boa. Amém. Em primeiro lugar, quero agradecer à liderança de jovens pela oportunidade que me dão de poder partilhar a palavra de Deus com vocês. É um grande privilégio para mim o poder fazer. Deixem-me aqui só preparar-me. Então, como estava a dizer, muito obrigado por me receberem na vossa casa. É um privilégio para mim. É um gosto de estar aqui com vocês, poder conhecer-vos. E o tema que vamos estar a trabalhar, vocês já conhecem, como ouvir a voz de Deus. E se nós pararmos para pensar, este é se calhar um dos temas mais importantes para a nossa vida cristã. Reparem, que relevância é que a Igreja tem se não levar a mensagem do único Deus ao mundo? Ou seja, a Igreja não pode ser só música, porque o mundo faz muito boa música. A Igreja também não se pode resumir a mensagens que inspiram os outros. Impressionantemente, o mundo também faz isso muito bem. A Igreja não pode ser só amizades, porque nós temos amigos lá fora. Então, repito a pergunta. O que é que a Igreja está a fazer se não levar a mensagem do único Deus ao mundo? O mundo não tem o Evangelho, o mundo não tem luz espiritual, o mundo não tem vida espiritual. Então, se nós não encaminharmos as pessoas para a única pessoa que lhes pode dar isso, então nós como igreja não estamos a fazer nada de relevante. E com esta pergunta vem outra pergunta atrelada que ainda traz um peso de responsabilidade maior. Como é que nós podemos levar a mensagem de Deus ao mundo se nós não a ouvirmos? Ou seja, saber como ouvir a voz de Deus determinará se nós seremos uma igreja relevante no local onde nós estamos. Saber ouvir a voz de Deus determinará se nós temos algo de Deus para dar ao mundo, se nós temos algo de Deus para partilhar com aquelas pessoas que estão lá fora. E elas não vão encontrar em mais lado nenhum, a não ser na mensagem que nós tivermos para dar. Então é importante nós refletirmos nisto. Pensemos mais uma vez. Nós podemos fazer uma data de coisas. Nós podemos fazer música, nós podemos fazer mensagens, nós até podemos fazer ação social, nós podemos ajudar as pessoas que estão em necessidade. Mas se nada disso estiver carregado com a mensagem de Deus, ou com a mensagem que Deus tem para dar ao mundo, então nós não estaremos a fazer qualquer contributo que contribua para a vida eterna dessas pessoas.
Ou seja, mais uma vez percebemos que saber ouvir a voz de Deus, este tema, saber ouvir a voz de Deus, determinará se nós estaremos a fazer de algo de útil para o reino de Deus. Amém? Então, como ouvir a voz de Deus? Eu gostava de então que nós entendêssemos um bocado o contexto geral que a Bíblia fala sobre isto. Vai parecer que não tem muito a ver com o tema, mas esperem, acompanhem ao longo que eu vou falando, porque no final vai fazer sentido. Então, Gênesis começa por dizer que Deus criou todo o universo. Um universo tão grande que é uma pequena ilustração da grandeza do nosso Deus. Mas por que razão um Deus infinito, um Deus tão grande como aquele que nós adoramos, que criou um universo tão grande, com galáxias tão grandes, estrelas tão grandes, um universo tão vasto, como é que um Deus desses se preocuparia com seres que são tipo migalhas microscópicas no meio disto tudo? Estas migalhas microscópicas somos nós. Ou seja, por que razão Deus haveria de se preocupar em falar connosco? Outra coisa que Gênesis também nos vai dizer é que Deus decidiu criar essas migalhas microscópicas à sua imagem e semelhança. E mais, Gênesis ainda diz que Deus fazia questão de estar presente no jardim em que tinha colocado as migalhas microscópicas, nós. No caso, Adão e Eva. Ou seja, Deus fazia questão de estar presente naquele jardim para relacionar-se com o ser humano. Deus criou-nos porque queria estar connosco. Deus criou-nos porque queria revelar-se. Deus queria conviver connosco. Deus queria que nós desfrutássemos da sua presença gloriosa. E essa presença é fonte de vida. A presença de Deus dava vida a tudo o que estava à volta. Então a resposta a esta pergunta fica um bocado mais evidente. E a resposta é porque Ele nos amou de tal maneira que nós nunca vamos conseguir compreender, mas que nós podemos experimentar desse amor que flui da sua presença. Ou seja, este Deus enorme, ainda que nós sejamos migalhas microscópicas, faz questão de se relacionar connosco, que Ele criou-nos precisamente para isso. O problema surgiu quando Adão e Eva começaram a achar que não precisavam da opinião de Deus para nada. E por isso eles desobedeceram e eles rebelaram-se contra Deus. O pecado não foi simplesmente eles terem pegado naquele fruto e ter dado uma trinca. O pecado foi eles rejeitarem a autoridade que Deus tinha sobre eles. E Deus não se pode relacionar connosco de qualquer forma. Se nós queremos estar com Deus, nós não podemos tratá-lo como se Ele não fosse Deus. E Deus nunca vai deixar de ser o que é para satisfazer as nossas vontades. Então, a humanidade caiu no caos porque quis se rebelar contra Deus, quis achar que a opinião de Deus não valia a pena, e porque o pecado era como uma doença que consumia o ser humano por dentro. Ou seja, Deus, sendo perfeito, não podia manter um relacionamento connosco sem que isso fosse resolvido, sem que essa doença fosse resolvida e sem que nós o tratássemos como Ele merecia ser tratado. Então ficámos longe da fonte de vida. Nós ficámos longe daquele que nos podia dar vida. Nós temos vida, mas a qualquer momento nós morremos. Nós precisamos daquele que nos pode dar vida eterna. Mas sabem o que é mais impressionante nisto tudo? Quando Deus nos criou, Ele já sabia que nós nos íamos afastar dele. Deus já sabia que nós nos íamos rebelar contra Ele. Mas então porque é que Deus, sabendo isso, Ele não nos criou de forma a que fosse impossível nós nos afastarmos? Já pensaram nessa pergunta? Porque é que Deus simplesmente não nos criou de forma a que fosse impossível nós nos afastarmos dele? Pela mesma razão que um marido não pode obrigar a sua esposa a amá-lo. Um marido não pode obrigar a esposa a ficar casada com ele. Não pode. Amor, por definição, implica uma escolha livre. Eu só posso amar de livre escolha. Quem não tem livre escolha não ama. Então foi por essa razão que Deus não nos criou, sendo impossível nós nos afastarmos, porque nós tínhamos que exercer a nossa escolha. E Deus sabia Deus sabia a escolha que a humanidade ia tomar, mas amando-nos de tal maneira, Deus envia o seu Filho. E mais interessante ainda, é que Jesus sabia tudo aquilo que Ele teria de passar para nos salvar.
Mesmo antes de nos criar, Jesus já sabia que nós nos íamos afastar e Jesus sabia todo o processo pelo qual ele tinha que passar. E para aqueles que não conhecem, Jesus teve que sofrer humilhação tal de morte em cruz. Ou seja, Jesus foi crucificado, Jesus foi espancado, Jesus sofreu com todo o pecado, ou seja, carregou todo o nosso pecado na sua cruz. E ele morreu por nós. Ao pensarmos nisto, nós podíamos pensar, porque é que Jesus não podia simplesmente ter dito ao Pai, Pai, esta ideia é demasiado complicada, isto aqui já sabemos que isto vai dar muito trabalho, isto vai ser doloroso ainda por cima, está tudo bem assim, não vale a pena avançarmos com a ideia, estamos bem. Mas Jesus não disse isso ao Pai. O seu amor por nós não o permitia dizer isso ao Pai. Deus amou-nos tanto, Jesus Cristo amou-nos tanto, que não se importou de vir até nós, morrer naquela cruz, sofrer tudo aquilo que ele sofreu, injustamente, o justo pelos injustos, para que nós pudéssemos receber o perdão da nossa pena mortal. E para que nós pudéssemos receber o perdão de forma justa. Então, este é o contexto geral que a Bíblia nos mostra sobre a vontade de Deus de comunicar connosco. Percebemos então que Deus criou-nos e Ele quer resgatar-nos por meio de Jesus Cristo. Ele criou-nos porque quer comunicar connosco. Vendo-nos afastar dele, Ele quis que o seu Filho, e o Filho quis que ele servisse de substituição por nós. Ou seja, Ele pagou o preço do nosso pecado para que nós pudéssemos ser resgatados e pudesse haver comunicação de novo, para que pudesse haver um relacionamento de novo. Ou seja, sempre é Deus quem quer tomar a iniciativa. Sempre é Deus quem quer começar a conversa. Nós estamos a falar como posso ouvir a voz de Deus. Aquilo que em primeiro lugar nós temos que entender é que sempre é Deus quem quer começar a conversa. Deus ama-nos tanto que Ele quer conversar connosco. Deus ama-nos tanto que Ele quer falar connosco. Deus quer se revelar a nós. Mas então como é que nós podemos ter a certeza daquilo que Deus nos quer dizer? Uns dizem que Deus fala de uma forma, outros dizem que Deus fala de outra. Como é que nós podemos ter a certeza do que é aquilo que Deus está a falar connosco? É simplesmente cada um tem a sua opinião, cada um simplesmente lida com Deus como quer? Como é que nós podemos ter a certeza de quais são as palavras que Deus quer falar connosco? Venham comigo à segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vou esperar abrirem. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Leiam comigo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Já de seguida vamos ler o contexto deste versículo, nós não queremos lê-lo isolado, mas aquilo que em primeiro lugar nós precisamos entender é que o Espírito Santo inspira Paulo quando ele está a escrever esta carta para nos ensinar que toda a Escritura, ou seja, tudo o que está aqui escrito, foi inspirado por Deus. E a palavra grega que Paulo usa tem o sentido de soprar, ou seja, um sopro de Deus. Então, Deus foi quem quis que tudo isto, tudo aquilo que está aqui escrito, fosse escrito. A Bíblia mostra-nos que Ele soprou, uma figura de linguagem. Deus soprou tudo aquilo que está escrito neste livro. Foi revelado ao longo de cerca de 1000 anos, progressivamente, claro. Também foi pela pena de 40 escritores, sensivelmente, mas sempre foi o mesmo Espírito a soprar. Sempre foi o mesmo Deus a soprar a palavra que nós temos aqui escrita hoje.
Sempre foi o mesmo Deus a soprar para que esta palavra fosse registada e fosse útil para estas 4 coisas que nós aqui temos: ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Então, como é que Deus se quer revelar ao ser humano que quer salvar, mesmo depois de ter abandonado Deus? A resposta mais rápida e a resposta mais simples é: Ele inspirou toda esta palavra para todas estas coisas. Deus inspirou toda esta palavra para se comunicar connosco. Deus inspirou toda esta palavra para ser útil no nosso ensino, ou seja, para que nós conheçamos quem Ele é, porque é Ele quem se está a apresentar a nós. Ou seja, Ele inspirou toda a Bíblia para que nós sejamos repreendidos e corrigidos pela verdade. Deus quer que nós saiamos do caminho que está carregado de pecado e do caminho que está carregado de morte, para nos voltarmos para o Deus que é bom, que nos ama e que não tem qualquer prazer em nos ver-nos autodestruirmos, ainda que seja subtilmente essa autodestruição. Deus não quer isso. Então Ele inspirou esta Bíblia para ser útil para a nossa correção e para a nossa repreensão. E Deus também inspirou toda a Bíblia. Escutem bem, Deus soprou esta Bíblia para ser-nos útil na nossa educação na justiça. Ou seja, para que nós possamos conhecer o caminho que Jesus abriu para nós em direção ao Pai. E é interessante, aqui também entra a oração. Está subentendido aqui que entra a oração. Porque não basta simplesmente nós lermos. Muitos teólogos já leram a Bíblia inteira, muitos teólogos leem a Bíblia de trás para a frente e não acreditam em Deus. Então, nós precisamos de ler esta Bíblia, nós precisamos de ler toda esta Bíblia em espírito de oração, para sermos verdadeiramente encaminhados pelo Espírito Santo na justiça, para que nós possamos realmente ser ensinados e educados pelo Espírito Santo na justiça. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a interpretar isto que está aqui escrito, toda esta palavra que está aqui escrita, para que nós possamos e saibamos como aplicá-la ao nosso dia-a-dia, para que nós saibamos como é que a podemos aplicar à nossa rotina diária. E é em oração que nós damos espaço para o Espírito Santo fazer isso connosco individualmente. Ou seja, foi Deus quem tomou a iniciativa de nos dar tudo aquilo que nós precisamos para voltarmos a ter comunhão com Ele. Ele criou-nos, nós afastámos-nos, Jesus morreu para nos resgatar e então Ele deixa tudo aquilo que está aqui escrito para que nós saibamos como podemos voltar até Ele, para voltar a ter um relacionamento íntimo com Ele. Para voltarmos a experimentar um vislumbre daquilo que se perdeu no Jardim do Éden. Vai ser melhor no futuro, mas já podemos experimentar um vislumbre porque Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, dá-nos a possibilidade de estarmos na sua presença. Sempre é Deus quem toma a iniciativa de nos convencer que precisamos dele. Sempre é o Espírito Santo e sempre é Deus que toma a iniciativa de que precisamos deste conjunto de livros inspirados, desde Gênesis a Apocalipse, para o conhecer, para ouvir a sua voz, para falar com Ele. Nós precisamos do que está aqui. Então, se achaste que a resposta, como ouvir a voz de Deus, ia ser muito complexa, o primeiro passo é este. Que valor tens dado a isto que está aqui escrito? Que valor tens dado a estes livros que vai de Gênesis a Apocalipse? Que valor tens dado a isto? O primeiro passo para ouvirmos a voz de Deus é dirigirmos-nos ao Espírito Santo e dizermos Espírito, ou pedirmos a Deus que Ele nos ajude a interpretar a Bíblia que Ele nos deixou escrita. Que Ele nos ajude a interpretar o livro que Ele soprou para que nós pudéssemos conhecê-lo. E não só Ele soprou, como tem com tanto cuidado preservado. Ou seja, este livro já foi escrito há mais de 2000 anos. Ou seja, Deus tem preservado este livro para que ninguém o corrompa. Ou seja, aquilo que nós temos aqui é um milagre de Deus para nós podermos conhecê-lo. Muitos de nós têm arquivado a conversa que Deus tem tentado ter connosco faz muito tempo. Muitos de nós têm arquivado a conversa que Deus tem tentado ter faz muito tempo connosco. Quantos de nós não pegam na Bíblia, se calhar
nesta semana? Quantos de nós não pegaram na Bíblia ao longo deste mês? Quantos de nós não pegaram nesta Bíblia? Quantos de nós têm arquivado a conversa que Deus quer ter? É Deus quem quer tomar iniciativa, mas está arquivado. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ir às conversas arquivadas, tirar lá a Bíblia e diariamente ler aquilo que Deus inspirou para ser-nos útil no ensino, ser-nos útil na repreensão, na correção e na educação na justiça. Nós precisamos destas 4 coisas e é verdade, é difícil ser repreendido e corrigido, mas a Bíblia faz de forma a que seja útil verdadeiramente para nós. Não é uma repreensão desprovida de sentido, é algo que é útil para a nossa vida espiritual. É algo que Deus realmente quer fazer para nos levar até Ele de novo, para termos um relacionamento íntimo com Ele. Mas outro princípio fundamental para ouvirmos a voz de Deus é entender que Deus quer desenvolver uma conversa de 2 sentidos. Acho que todos percebemos o quão frustrante é quando estamos a falar com alguém sermos ignorados, certo? Eu passei muito por isto quando era mais novo. Quando era a minha vez de jogar e era o meu irmão que estava a jogar, eu ia dizer, olha, é a minha vez de jogar, e parecia que ele me ignorava, parecia que naquele momento, ele nos outros momentos todos sabia ouvir, mas parecia que naquele momento ele era surdo. Ou seja, é frustrante quando nós tentamos falar com alguém e alguém nos ignora. Ou quando nós tentamos mandar uma mensagem a alguém, nós precisamos de uma resposta muito rápida, nós vemos que o visto ficou azul, nós vimos que a pessoa viu, mas simplesmente ela não nos quer responder. É frustrante. Nunca vos aconteceu mandarem uma mensagem a alguém, vocês querem uma resposta muito rápida, ficou azul o visto, vocês viram. A pessoa já viu e não me respondeu, eu preciso isto rápido. É frustrante nós sermos ignorados. É igualmente triste para Deus quando nós nos limitamos a dar vista ao que Ele nos escreveu. Quantos de nós têm dado vista à palavra? Quantos de nós têm olhado, quantos de nós têm ouvido em pregações? Foi vista. Nem quisemos responder a Deus. Uma conversa decente implica a comunicação das 2 partes. Deus comunica a sua boa, agradável e perfeita vontade. E em resposta eu preciso de obedecer. É que se esta vontade fosse má, fazia sentido nós ignorarmos, mas Deus faz questão de revelar a sua boa, agradável e perfeita vontade. A única forma de nós respondermos de forma decente é obedecer. Dar vista a isto que Deus escreveu para nós, ou rejeitar, dar ouvidos, é precisamente voltar ao padrão lastimável que surgiu quando Adão e Eva pecaram. Dar vista a Deus foi precisamente aquilo que Adão e Eva fizeram. Então, nós fomos salvos precisamente para viver longe desse padrão que Adão e Eva inauguraram. Nós fomos chamados para ser filhos de Deus, com quem nós temos uma relação saudável, com quem nós conseguimos desenvolver uma comunicação de 2 partes. Ao obedecer a Deus, eu estou a dizer-lhe que eu o amo, estou a dizer o quanto eu o respeito e o quanto eu preciso dele. O quanto eu preciso que ele me ensine. Quando eu obedeço a Deus, eu estou a dizer tudo isto a ele. Vejam comigo o contexto deste versículo que nós já lemos, 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ou seja, nós percebemos que onde a palavra de Deus está, aí está a voz de Deus. E como consequência lógica, a voz de Deus não está onde a sua palavra não está. Uma música que não fala do verdadeiro evangelho de Deus não contém a voz de Deus. Uma pregação que não interprete as Escrituras ou que não contenha as Escrituras tal e qual o seu escritor original queria que elas fossem interpretadas, não contém a voz de Deus. Alguém que fala na internet em nome de Deus,
que não baseia o seu discurso naquilo que as sagradas, ou nas sagradas letras que nos podem tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, é uma artimanha do diabo. E por isso, quando Paulo diz para Timóteo se apegar à palavra de Deus, quando Paulo diz para Timóteo permanecer firme nas suas convicções, ele está a relembrá-lo que ele deve se apegar, ou que o objetivo de nos apegarmos à palavra de Deus, o objetivo de nós ouvirmos a voz de Deus, é que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados. Como o versículo 17 diz. E esta descrição do versículo 17, outras traduções colocam apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Ou seja, tanto esta descrição como a descrição anterior, as sagradas sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, falam-nos de uma resposta ao que nós ouvimos. Eu tornar-me sábio significa que eu respondi à voz de Deus que eu ouvi. Eu tornar-me apto e plenamente habilitado para toda a boa obra, é tornar-me ouvinte e obediente à palavra de Deus. Quando nós respondemos à voz de Deus, nós somos aperfeiçoados à sua imagem. Vejam estes exemplos. Quando nós cantamos no louvor, nós damos mais valor aos estímulos emocionais que estamos a receber, que não têm nada de mal, mas nós damos mais valor a isso, ou nós damos mais valor ao conteúdo da música que está a ser cantada, ao conteúdo da letra que nós estamos a cantar. E essa letra desafia-nos a viver de uma determinada forma. Depois de cantar com choro, baba e ranho, quando nós chegamos a casa, eu respondo em obediência àquilo que eu aprendi da parte de Deus ou dei vista. Quando eu ouço a pregação e saí animado porque foi uma palavra poderosa, quando eu chego à escola, à faculdade ou ao trabalho, eu coloco em prática o que eu aprendi sobre o que é a vontade de Deus ou dei vista. Quando nós aprendemos alguma coisa de Deus, nós vivemos ou nós colocamos em prática ou simplesmente ignoramos. Entendem o quão fácil é nós darmos vista a Deus por causa da nossa inclinação pecaminosa? É tão fácil no culto dizer que quero ouvir a voz de Deus e reduzirmos essa voz de Deus a momentos de euforia ou a momentos emocionantes. E acabamos por não dar uma resposta decente àquilo que Deus falou connosco. Acabamos por não dar uma resposta decente àquilo que ouvimos na pregação, àquilo que fomos desafiados no louvor, àquilo que fomos desafiados da palavra de Deus. A semana passa, Deus foi ignorado e eu permaneci na mesma. O objetivo de saber ouvir a voz de Deus não é poder dizer ao pastor que sou muito espiritual. O objetivo de saber ouvir a voz de Deus não é poder ir dizer ao pastor, olha pastor, eu sou mais espiritual que o meu amigo. Não é tornar-me um super guru da ligação direta com Deus que fala o que quer nas redes sociais. Esse não é o objetivo de saber ouvir a voz de Deus. O objetivo de saber ouvir a voz de Deus é nós sermos encaminhados pelo Espírito Santo, que nos ajuda a entender a sua palavra para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. O nosso caráter ser cada vez um melhor reflexo do caráter de Jesus. Tal como Jesus disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem em mim. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Nós ouvimos a voz de Jesus precisamente para sermos conduzidos por Ele. Não existe outro objetivo em ouvir a voz de Deus. É sermos conduzidos por Ele, para o seguirmos pelo caminho certo. E isto é amar tanto a Deus que nós não queremos voltar mais a desviar-nos deste caminho. Nós não queremos voltar mais a ir pelo caminho do pecado e da morte. E por isso nós estamos o máximo atentos possível para ouvir a direção que o pastor está a dar. O pastor Jesus, o nosso bom pastor. E esse bom pastor, quando nós seguimos a sua voz, dá-nos vida e vida com abundância. Se este não for o nosso objetivo sincero, se este não for o nosso objetivo genuíno, digo-vos, de nada vale sabermos ouvir a voz de Deus. Se o nosso objetivo em ouvir não é obedecer, se o nosso objetivo em ouvir não é seguir, de nada vale saber ouvir a voz de Deus.
Enquanto o nosso coração não estiver totalmente interessado em ouvir a voz de Deus, enquanto nós não estivermos totalmente interessados em saber por onde o bom pastor nos quer guiar, de nada servirá se Ele está a chamar, porque eu não quero seguir. Se Deus consegue falar com surdos, o que importa não são as técnicas para o ouvir. Entendem? Está na nossa entrega total. O segredo está na nossa entrega total à sua palavra. E para que onde quer que Ele queira nos levar, para onde quer que Ele nos queira guiar, nós vamos. Para onde quer que Ele diga que para nós irmos, para que aquilo que Ele quer que nós façamos, nós obedeçamos. E fazemos isso porque nós o amamos de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças e todo o nosso entendimento. Só é possível responder desta forma a Jesus quando nós o amamos mais a Ele do que às coisas que ainda nos atraem aqui na terra, das coisas que ainda nos atraem no pecado. Só responde desta forma quem ama a Jesus, quem se entrega a Ele por completo. Será que nós entendemos o privilégio que nós temos em poder entrar na presença de Deus? Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus fez o trabalho de abrir o caminho para voltarmos a ter acesso à presença de Deus, para voltarmos a ter acesso a uma espécie de Éden. Será melhor quando Jesus nos vier buscar e quando Ele restaurar todas as coisas, mas nós podemos experimentar a presença de Deus. Nós podemos experimentar aquilo para o qual nós fomos criados. Porque o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo comunica connosco. Estou mesmo a terminar. Quero nesta tarde convidar-te a retirares a Bíblia das mensagens arquivadas, se ela ainda está lá. Se ao olhares para a tua vida, reconheces que a Bíblia tem estado arquivada, o meu desafio para ti hoje é: tira de lá a Bíblia. Se tu queres ouvir a voz de Deus, tira a Bíblia das mensagens arquivadas. Deus quer falar contigo. Foi Ele quem começou a conversa. Não há segredos para ouvir a voz de Deus. E quanto mais tempo a Bíblia ficar nos arquivados, nós perdemos a beleza daquilo que Deus quer falar connosco. Nenhuma profecia, nenhuma mensagem que alguém der, nenhum invento pode contradizer aquilo que a Bíblia diz. Nada pode contradizer aquilo que o Espírito Santo ou que Deus soprou. Por isso, não frites a cabeça com indecisão sobre: será que isto é vontade de Deus? Será que aquilo que o outro disse é vontade de Deus? Lê a sua palavra, que é totalmente inspirada por Deus. É isso que nos pode guiar. É isto que está certo. Ou seja, nada aqui está errado. Então por que andar indecisos quando Deus fez questão de deixar escrito? Deus fez questão de soprar para que nós saibamos. Quanto mais desvalorizamos o conteúdo, seja das pregações, seja da música no louvor, ou seja, do conteúdo da música, da letra, quanto mais nós desvalorizamos o conteúdo da palavra de Deus, mais perdemos a riqueza daquilo que Ele quer falar connosco. E deixem-me ser realista. O nosso dia não vai aumentar para 25 horas porque dissemos: Deus, eu quero ler mais a Bíblia. O vosso dia não vai aumentar 25 horas. Se nós queremos dar mais valor à Bíblia, nós temos que tirar tempo de outras coisas. Há coisas que se calhar estão a ocupar demasiado tempo, que se nós queremos dar tempo a outra coisa, nós temos que tirar. Precisamos dar tempo ao Espírito Santo nos nossos tempos de oração, todos os dias, para que Ele nos ensine como podemos viver toda a vontade de Deus. E vou chamar o grupo de louvor também para subir. Estou mesmo a terminar. Quero desafiar-te um segundo desafio. Para de dar vista às mensagens de Deus. Deus tem falado bastante. Se calhar tens dado demasiadas vistas. A resposta que Deus espera não é um espetáculo de domingo ou sexta à noite. É um coração completamente disposto e inclinado para obedecer à sua vontade. Ele é Deus e não vai deixar de ser Deus para fazer parte dos nossos planos.
mas encontramos vida e vida com abundância. Não é uma vida medíocre, não é uma vida... Ok, é uma vida com abundância quando nós seguimos a voz de Deus. Quando nós ouvimos e fazemos questão de não ignorar, nós recebemos vida e vida com abundância. Convido-vos a fecharem os vossos olhos. Se vieste aqui hoje perguntando-te sinceramente como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Eu quero lembrar-te que Deus, mesmo sendo um Deus infinito, mesmo sendo um Deus tremendo, ama-te tanto que sim, Ele quer falar contigo. Nós somos migalhas microscópicas, mas Deus quer falar contigo. Deus quer levar-te para perto dele como um pai leva o seu filho para perto. Mas para isso o teu coração tem de ser limpo de todo o pecado que te contamina. E só o sangue de Jesus derramado naquela cruz pode fazer isso. E o sangue de Jesus foi derramado precisamente para isso. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E é por isso que te chama para perto hoje. Por isso, se queres arrepender-te do teu pecado e colocar toda a tua fé, a tua confiança em Jesus, eu desafio-te a fazeres um sinal com o braço enquanto estão todos de olhos fechados. Eu quero orar por ti. Eu quero orar contigo. Não vou insistir, não é esse o meu objetivo. Já vi. Quero dar mais uma oportunidade. Se queres realmente dizer: Deus, eu sei que aquilo que eu fiz me afastou de ti, eu peço perdão. E eu quero viver para ti. Eu confio em ti. Eu quero colocar a minha fé em ti. Se houver mais alguém que quer tomar essa decisão, já vi os braços, podem baixar. Se por acaso alguém já tomou esta iniciativa uma vez, mas quer renovar o seu compromisso com Deus, também te convido a levantares o teu braço. Se reconheces que realmente a Bíblia tem estado há muito tempo arquivada, tens dado demasiadas vistas a Deus e Deus quer chamar-te de novo para perto, se realmente queres dar esse passo novamente, também te convido a levantares o teu braço, que eu quero orar contigo. Já vi o braço. Convido-vos a fazerem uma oração genuína a Deus. Eu vou orar por vocês, mas é importante aquilo que o vosso coração diz a Deus. É importante aquilo que vocês expressam a Deus. Digam-lhe o quanto estão arrependidos do vosso pecado e o quanto querem viver para Ele. O quanto estão arrependidos daquilo que errado fizeram e o quanto querem viver para Ele. Obrigado, Jesus, por todos aqueles que levantaram o seu braço neste dia. A minha oração, Senhor, é que Tu te possas revelar aos seus corações como tens feito e que eles possam conhecer a Tua beleza, Senhor, possam conhecer quem Tu és. A minha oração, Senhor, é que Tu possas convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, e que haja restauração, Senhor, que haja um renovo, que haja um novo nascimento, Senhor, e que haja vida e vida com abundância, Senhor, na vida de todos aqueles que levantaram os seus braços, Senhor. Obrigado porque Tu conheces cada um, obrigado porque Tu amas cada um, obrigado porque Tu morreste a pensar em cada um, Senhor. Ó Deus, que a Tua vida inunde os seus corações, que eles possam se alegrar com quem Tu és e que possam continuar a caminhar na Tua vontade, Deus. Muito obrigado, Senhor. Aqueles que levantaram o seu braço, eu convido-os a fazerem esta oração. Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu és bom e obrigado porque Tu me amas. Obrigado porque Tu colocaste, obrigado porque Tu tomaste iniciativa de falar comigo. Obrigado porque Tu tomaste iniciativa de Te apresentar a mim. Obrigado porque Tu me criaste e me resgataste, Senhor. Entrego toda a minha vida a Ti.
Tu és digno de tudo aquilo que eu te possa dar. Tu és digno de toda a minha vida, Senhor. Que eu possa viver uma vida que te agrade daqui em diante. Em nome de Jesus. Amém. No silêncio do meu coração, tento encontrar algo muito bom, digno de te poder dar, digno de ti, ó Senhor. Trago mais que uma canção, trago tudo, ó Senhor. Quero apenas te agradar. Tu conheces meu viver, tu conheces meu pensar, sondas o meu coração. Eu volto para te adorar. És tudo para mim. Eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo meu errar. Eu vivo para ti. És tudo para mim, Jesus. Cada tudo és, ninguém pode entender do que és capaz. Sim, Senhor, o que eu tenho é teu, é pouco, ó Senhor. Vivo para te adorar, mas hoje eu trago mais que uma canção, trago tudo, ó Senhor. Quero apenas te agradar. Tu conheces meu viver, tu conheces meu pensar, sondas o meu coração. Eu volto para te adorar. És tudo para mim. Eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar. Eu vivo para ti. És tudo para mim, Jesus. Eu volto para te adorar. És tudo para mim. Eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar. Eu vivo para ti. És tudo para mim, Jesus. Eu só queria dizer que este é o momento certo. Se tu te quiseres ajoelhar, se quiseres ir orar por alguém, se só quiseres ficar no teu canto, tudo bem. Mas este é o tempo para nós estarmos na presença de Deus. Este é o tempo para adorarmos ao Senhor. Por isso nós vamos voltar a cantar o tema. E é isso que nós te vamos pedir. Se quiseres orar por alguém, se quiseres estar somente tu e Deus, mas vamos fazer isto a que fomos convidados, o que o Timóteo nos disse. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos buscar a voz de Deus. Amém.
Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Eu vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Eu vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Eu vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Eu vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Eu vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Vivo para ti, eu volto para adorar. Vivo para ti, és tudo para mim, Jesus. Perdoa, Deus, todo meu errar. Vivo para ti, és tudo para mim, Jesus. Meu coração te dou, minha atenção te dou. Adoração te dou, sacrifício te dou, pois digno és, Senhor. Adoração te dou, sacrifício te dou. Adoração te dou, sacrifício te dou, pois digno és, Senhor. A pedra já rolou, o sepulcro abriu, Jesus ressuscitou e ao céu subiu e vive em mim, por amor se entregou. A pedra já rolou, o sepulcro abriu, Jesus ressuscitou e ao céu subiu
vive em mim, por amor se entregou, se entregou, por amor se entregou, se entregou, por amor se entregou. Yeah. É bom estar na presença de Deus, yeah. Mas algumas coisas também chegam ao fim. E a nossa reunião, pronto, vamos terminá-la. Há aqui alguns anúncios que a gente ainda quer fazer antes de terminarmos mesmo, irmos lá para fora para o nosso momento da ceia e isso tudo. Então, quem precisar de ficar aqui, já sabem, estão à vontade. Continuem aqui em oração, estejam à vontade. Mas sim, vamos entretanto terminar. Então, só queria anunciar aqui, eu faço parte da equipa de oração e intercessão e então há toda uma equipa a orar por estas reuniões e também a encontrar-se aqui no início, mais cedo. Se vocês quiserem, nas próximas reuniões, vir mais cedo, orar connosco, também são muito bem-vindos. E também, se tiverem motivos, vou também partilhar o link no grupo de jovens. Pronto, o formulário é suposto estar aberto todos os domingos. E pode ser anónimo, podem dizer os vossos nomes, podem também dizer que querem estar a orar connosco. E basicamente o objetivo é estarmos convosco na jornada onde vocês estão e estarmos também convosco a orar e também a celebrar aquilo que Deus quer fazer também nas vossas vidas. Yeah. Anúncios que me falta dar. Vamos ter o nosso tempo de ceia aqui fora, a seguir. Falta-me alguma coisa a dizer? Não me lembro. Não, está tudo, né? Então, vamos terminar a nossa reunião assim. Vamos lá para fora com calma para dar espaço a quem quiser ficar aqui ainda mais um bocadinho em oração. Mas estejam à vontade, está bem, pessoal? Até já, uma boa noite.